Autossabotagem. Cara, tava escutando aqui um conteúdo, um vídeo na verdade, enquanto eu arrumava a casa no almoço. E esse vídeo ele falava ali sobre 10 coisas, enfim, aleatórias, e teve um item ali que ele falou sobre autossabotagem. E eu me identifiquei muito. Por quê? Ele comenta muito ali no vídeo sobre você, em um determinado ponto que você chega, você de certa forma começa a se sabotar. Então assim, pô, as coisas estão com problemas, as coisas precisam ser trabalhadas, precisa dar um gás, precisa fazer uma correria para melhorar. Aí você faz isso. Só que quando chega nesse nível, tá tudo certo, tá tudo organizado, agora você só precisa manter. Você só precisa continuar fazendo uma manutenção. Só precisa fazer... Abriu a porta aqui. É o vento. Você só precisa fazer uma pequena ação todo dia que vai dar certo. Cara, é aí que as coisas começam a desandar. Eu, particularmente falando, eu acho que nesse momento eu tô, eu tô fazendo uma transição desse item. Mas durante muitos anos da minha vida eu tive muito problema com essa questão. Porque ao analisar, fazer uma análise geral, na minha percepção é nítido que eu tenho capacidade. Pô, tem que resolver tal problema, tem que executar tal função. Pô, eu tenho capacidade, eu sei fazer isso. Eu consigo ir lá e fazer A, B e C. Eu consigo resolver esse problema, eu consigo agregar esse valor. Eu consigo olhar o cenário, entender o que precisa ser feito e fazer. Pô, legal, eu tenho capacidade. Então por que? Qual é o problema? Por que a gente não está com um cenário organizado? Sendo na questão de saúde, sendo na questão financeira ou sendo em qualquer outra área da vida. Na minha percepção, é porque eu passei durante anos da minha vida me auto-sabotando. Cara, você tem tudo para dar certo, tem todo o conhecimento, tem toda a base, é só ir lá e fazer. E aí a gente vai e não faz. Eu, de certa forma, fazendo uma análise, eu me acostumei a viver num cenário caótico. Eu me dou bem em cenários caóticos. Putz, de pressão, de correria, problemáticos. Por quê? Porque na minha cabeça eu justifiquei durante muito tempo que eu foco mais nesse cenário. Quando é necessário eu atuar, que é assim, o carro tá quase capotando, eu sou muito bom em não deixar o carro capotar. Lógico, se você não deixar capotar, você morre, né? Então, de certa forma, quando chega nesse cenário, eu tenho uma habilidade que é muito bom em resolver esse problema. Só que depois que resolve, que de certa forma agora é só manter o carro na estrada aqui, andando nessa velocidade e tal, eu tenho dificuldade porque é entediante, porque é pouco, parece às vezes, porque é ter que fazer todo dia e é trabalhoso fazer isso. E de certa forma, eu passei durante muito tempo me auto-sabotando. Onde eu tenho capacidade, onde eu conseguia fazer, chegar lá, mas eu não conseguia manter nesse patamar. E aí automaticamente eu fazia o esforço, chegava aqui, aí começava a decair, decair, decair. Aí quando chegava próximo daqui, que é um cenário que tá quase capotando o carro, eu fazia um puto esforço, aí voltava. E aí, quando a gente olha, ficava fazendo isso. E hoje, analisando, não só na questão profissional, mas em todas as áreas, financeiro. Cara, financeiro não tem muita lógica para quem consegue ter um salário de uma forma um pouquinho mais justa, um pouquinho mais adequada. Não tem muito segredo. É você gastar menos do que você ganha, você guardar uma grana para investir e, cara, ao longo de 10 anos você vai ter grana. Você não vai ter problemas. É básico. A grande questão é fazer isso ao longo do tempo. Na parte de saúde, cara, comer certinho, beber água, treinar, é isso, é o básico. Ao longo de 10 anos, você pode não ser a pessoa da performance, um fisiculturista, ou enfim, mas você não vai estar com problema. Você vai estar fazendo o básico ali, você vai estar bem fisicamente, você não vai estar com sobrepeso. Profissionalmente cara, o que precisa ser feito? A, B e C, beleza, eu vou fazer A, B e C dentro desses parâmetros e vou prevendo pequenas melhorias.
Quando a gente olha por esse lado, parece fácil. Só que é o fácil, só que você precisa fazer todo dia. Se você não fez, ela acumula. Ele vai gerando para outro dia. Então, cara, eu acho que um dos meus maiores problemas, eu acho que hoje não tão mais, não tão forte, era a questão de autossabotagem. Era a questão de inquietação quando o cenário estava positivo, quando as coisas começavam a melhorar. É uma inabilidade de viver nesse cenário, né? E é uma coisa que eu tô me forçando muito mais a entender, a viver, a respirar nesses momentos e a manter um cenário um pouco mais estável para que o daqui seja estável e a gente possa tentar alcançar mais ou até mesmo viver aqui nesse cenário. Então, uma pequena dica que eu trago aí, e inclusive eu até falei isso para uma pessoa do meu time, se ele tá vendo esse vídeo ele vai saber de quem que eu tô falando, que é parar de normalizar o caos. Aprender que a gente precisa ter a capacidade de ver num cenário estável, num cenário que agora eu só preciso fazer esses itens. Não normalizar um cenário caótico como sendo normal, como sendo, é melhor viver ali, entendeu? A gente tem que parar de se auto-sabotar. A gente tem que entender e criar um fluxo que não destrua a gente ao longo do tempo. E hoje é isso que eu estou tentando aplicar aqui, principalmente nos últimos meses. E é uma das primeiras vezes que eu vejo uma estabilidade um pouco mais longa e também resultados um pouco mais estáveis, assim, de uma forma geral, né? E pra mim tá dando certo. Responde aí se pra você também tá dando certo. É isso. Fechou? Valeu, até mais.